Que haja paz agora no coração de cada um dos irmãos que me escuta. Eu sou o Padre Douglas Pinheiro, da Diocese de Osasco, em São Paulo. Gostaria brevemente, irmãos, de abstrair uma mensagem da carta, da mensagem à Igreja de Sardes, contida no capítulo 3 do Apocalipse de São João, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler com a ajuda de Deus? Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas boas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a cidade de Sardes, na Ásia, naquele período, se lembrava ainda muito bem de um ocorrido no século IV a.C., em que a cidade, embora muito fortificada, com um muro exterior bastante alto e bem consistente, muito bem construído, acabou caindo nas mãos dos persas por um descuido mínimo. Isso aconteceu no ano 334 a.C. No muro aparentemente alto, aparentemente forte, robusto, havia uma brecha. E os persas encontraram essa brecha na calada da noite, entraram por ela, abriram os portões da cidade e o exército pôde entrar. E a cidade de Sardes foi tomada. A cidade de Sardes foi, infelizmente, morta. O Apocalipse subentende que os que estão ouvindo a mensagem se recordam desse ocorrido e faz uma espécie de parábola, de alegoria com essa história. Olha, eu conheço vocês. Vocês parecem estar vivos, mas estão mortos. Vocês se parecem muito com aquele muro que caiu quase 400 anos atrás. Infelizmente, irmãos, há quem fie a sua esperança na aparência. Parece estar morto. Aliás, parece estar vivo, mas infelizmente está morto. Irmãos, é preciso nós nos recordarmos que há uma diferença entre reputação e caráter. Sardes tinha a reputação de ser uma cidade forte, mas infelizmente ela tinha uma brecha descuidada e toda a reputação foi por água abaixo. Nós precisamos sim zelar pela reputação de todos nós, porque da reputação depende o testemunho. Dar bom testemunho com as nossas obras e nossas palavras. Mas é preciso que a nossa reputação seja consequência de um caráter fortificado no Senhor, de um caráter fortificado na doutrina e no arrependimento, como diz a carta no versículo 3. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina, observa-a e arrepende-te. Vigia para que eu não venha a ti como um ladrão, como aconteceu lá 400 anos atrás com os persas. Aqueles destruíram a cidade, mas vocês puderam reconstruí-la. Eu, porém, quando vier, virei de maneira definitiva, e nada mais poderá ser feito. É o que diz o Senhor. Vamos zelar, irmãos, por fazermos sim a coisa certa,
o testemunho certo, a obra certa, dizer as palavras certas, mas não apenas isso, fazer a coisa certa pela razão certa. Infelizmente é perfeitamente possível, como Sardes, fazer coisas certas, ostentar uma boa reputação, uma boa imagem, mas pela razão errada. Imagine se agora nós começarmos a pregar a palavra por prestígio, para sermos bem vistos, queridos, obtermos fama. Imagine se agora nós começarmos a cantar e tocar justamente para sermos admirados, gravarmos CDs, fazermos lançamentos. Imagine se agora os padres começarem a celebrar missas, a vestir-se de belos paramentos apenas para serem louvados e serem objetos de confetes do povo. Imagine se os leigos, os fiéis, começarem a zelar pela boa aparência, o que não é mal, mas não zelarem pela aparência porque ela decorre de uma essência. Infelizmente, irmãos, todas essas coisas são coisas certas. É preciso sim que os padres se revistam de bons paramentos, que realizem os seus trabalhos. É preciso sim que os que cantam cantem bem, que os que tocam toquem bem, que os que pregam sejam eloquentes, adquiram boa retórica. Mas nós não podemos fazer estas coisas certas pelas razões erradas, para obtermos fama, prestígio, reconhecimento, glória dos homens e, no entanto, com isso deixarmos uma brecha aberta, uma brecha imensa aberta nessa reputação externa, a brecha da soberba, a brecha do orgulho. Se nós deixarmos essa brecha aberta, acontecerá conosco o que aconteceu com Sardes no século IV a.C. O ladrão virá, entrará e grande será a nossa ruína. Que o Senhor nos ajude a vigiar, a todos nós, para sendo fiéis à sua palavra, cheios do seu Espírito Santo, ele feche as brechas, inocule todo e qualquer poro que possa receber veneno nocivo que não venha de Deus. Ao vencedor, àquele que assim souber proceder, promete o Senhor a Sardes, este será revestido de vestes brancas, e o seu nome estará no livro da vida de forma indelével, a nunca mais ser apagado. E nós seremos proclamados diante do Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo hoje às igrejas. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.